Sabe, existem livros que marcam uma geração. E existem outros que, de alguma forma, parecem conversar com a angústia de cada nova geração que os encontra. O Apanhador no Campo de Centeio, com certeza, é um desses. Eu sou a Bella, e nessa análise a gente vai bem além daquela ideia de simples rebeldia adolescente, para encontrar o que realmente pulsa no coração de uma das obras mais polêmicas e, ao mesmo tempo, amadas do século XX. A gente vai desvendar as camadas de um personagem que, olha, décadas depois de ser criado, ainda faz a gente pensar sobre o que é ser autêntico num mundo que, para ele, era completamente falso. Então, vamos lá. Vamos mergulhar de cabeça na mente tão complexa e fascinante do Holden Caulfield. A história do Holden já começa assim, no fundo do poço. Ele tem 16 anos e acabou de ser expulso de mais uma escola. Sozinho, sem rumo, ele se vê vagando pela imensidão de Nova York, basicamente adiando o confronto com a família e, o que é mais importante, o confronto consigo mesmo. Depois de ser expulso da Pencey Prep, ele decide não ir direto para casa. E o que ele faz? Passa dias perambulando pela cidade. E nessa jornada fica claro o desprezo profundo que ele sente pelo que ele chama de falsidade do mundo adulto. Ele até tenta se conectar com professores, colegas, até com gente que ele nem conhece. Mas assim, todas as tentativas dão errado e ele acaba se sentindo cada vez mais isolado. Mas no meio de todo esse cinismo, de toda essa negatividade, tem um ponto de luz que segura a história toda. A relação dele com a irmã mais nova, a Phoebe. E ela não é só mais uma personagem, não. Ela é o símbolo de toda a inocência e a autenticidade que ele quer, com todas as forças proteger do mundo corrompido que ele vê por toda parte. Ok, mas essa rebeldia do Holden é só a tasca, a superfície. Para entender o personagem de verdade, a gente precisa cavar um pouco mais fundo e ver o que está por trás das ações dele. Porque, vamos combinar, todo aquele cinismo, aquela raiva que ele mostra o tempo todo, isso não surge do nada, né? Tem uma causa, uma ferida ali, escondida, que explica o jeito que ele enxerga o mundo. É muito fácil olhar e falar, é só um adolescente rebelde. Mas se a gente analisa com mais calma, percebe que o comportamento dele é todo moldado por um luto que ele nunca resolveu, pela morte do irmão, o L. O cinismo todo é um mecanismo de defesa. E a rejeição que ele tem do mundo adulto, na verdade, é um medo paralisante de perder mais alguém. E aqui está o ponto central de tudo. Esse trauma, a morte do irmão, molda absolutamente tudo. O ódio que ele parece sentir não é bem direcionado às pessoas em si, mas sim ao medo terrível de sofrer uma nova perda, de ter que passar por aquela dor de novo. Agora, um detalhe importantíssimo sobre como o livro foi escrito. Tudo o que a gente lê é filtrado pela cabeça do Holden. Isso quer dizer que a gente não pode e nem deve acreditar em tudo o que ele conta. A narrativa dele engana a gente de várias formas. Ele exagera as coisas, se contradiz o tempo inteiro e às vezes mente na cara dura. Ele muda de ideia a cada 5 minutos, o que mostra bem a instabilidade emocional dele, né? É por isso que, no fim das contas, a história não é tanto sobre o que acontece com ele, mas sim sobre como é estar dentro da mente de alguém que está basicamente tendo um colapso emocional. Chegamos agora na metáfora que dá o título ao livro. Uma imagem muito poderosa que revela um maior e mais impossível desejo do Holden. Holden cria um cenário na cabeça dele. Imagina só, milhares de crianças brincando num campo de centeio, bem na beira de um penhasco. E ele se vê ali como um guardião, o apanhador. E o único trabalho dele seria impedir que as crianças caiam. Um detalhe crucial. Essa imagem toda vem de uma interpretação errada que ele faz de um poema, e o autor colocou isso de propósito. É claro que esse penhasco não é de verdade. Ele é um símbolo daquela transição brutal para a vida adulta. Ele representa o amadurecimento, a perda da inocência que não tem como evitar e o primeiro contato com as coisas complicadas da vida, a dor, a sexualidade, a morte, a frustração. E é aí que mora a grande tragédia do Holden, o conflito central do livro. Esse desejo dele de proteger a pureza é até bonito, mas é impossível. Ninguém consegue impedir o crescimento, nem as dores que vêm junto com ele. Certo, mas por que esse livro, escrito há tanto tempo, continua tão relevante, tão forte até hoje? Vamos dar uma olhada no legado dele. Acho que um dos grandes motivos é a honestidade brutal da obra. O Salinger não dá um final fácil, uma lição de moral. A dor do Holden não é tratada como algo bonito, mas também não é curada de um jeito simples. O final reflete a confusão da vida real, que muitas vezes não tem respostas fáceis.
A relevância dele pode ser resumida em alguns pontos-chave. Primeiro, ele mostra a adolescência de um jeito cru, sem heróis. Segundo, ele meio que antecipou muitas discussões que temos hoje sobre saúde mental e alienação. E por último, ele captura de um jeito perfeito aquele sentimento universal de não se sentir parte de lugar nenhum. Até a próxima newsletter!